Hope estava sentada em um banco na praça do hospital e não conseguia conter as lágrimas. Era o auge de abril, uma época maravilhosa do ano. As folhas frescas acabavam de florescer, o sol brilhava suavemente e uma brisa agradável carregava o aroma da terra quente. Hope adorava a primavera. Agora, ela adoraria dar um passeio, aproveitar o bom tempo e fazer planos para o verão. Mas, em vez disso, ela estava sentada perto do prédio do hospital e chorava. Felizmente, não havia ninguém por perto, então ela podia deixar seus sentimentos fluírem. Armando, seu amado marido, o homem que aceitava e compreendia Hope como ninguém, estava na unidade de terapia intensiva. Apenas 6 meses atrás, ele era um homem forte e saudável, tão confiável quanto uma rocha. Ao lado dele, todos os problemas pareciam triviais. Hope sabia que ele faria qualquer coisa por ela, moveria montanhas e alcançaria a lua. Ele lhe dava uma sensação de segurança e proteção, animava-a quando estava triste e dizia as palavras certas de apoio quando ela precisava de encorajamento. Eles eram como duas metades de um todo. Pode parecer clichê, mas era verdade. Parecia que Armando podia ler os pensamentos de Hope. Mesmo agora, deitado na cama do hospital, todo envolto em sensores e fios, ele ainda tentava apoiar Hope. Não se preocupe, vamos superar isso, disse Armando hoje, quando percebeu que sua esposa estava prestes a desabar em lágrimas. Hope se recompôs, é claro. A última coisa que precisava era que Armando gastasse suas últimas forças tentando acalmá-la. Mas ele podia ver através dela e, claro, entendia todos os seus sentimentos. Vamos superar isso. Armando sabia apenas os contornos gerais de seu diagnóstico, mas Hope estava constantemente em contato com o médico responsável, o professor Velasco, um luminar da medicina moderna. Os pais de Hope usaram todas as suas conexões para garantir que seu genro recebesse tratamento dele. Quando tudo deu certo, parecia que o pior havia passado. Agora, Armando estava em boas mãos, mas os médicos, mesmo os melhores, não eram deuses e não podiam fazer milagres. Armando só poderia ser salvo por um milagre. Doía para Hope ver seu marido assim, pálido, exausto, com olheiras profundas. Sua voz até havia mudado, tornando-se fraca e mal audível. E com cada dia que passava, a condição desse homem ainda relativamente jovem piorava. No início, Hope tinha esperança de que tudo se resolveria, mas agora... Prepare-se, disse o professor Velasco há apenas alguns dias. A doença está progredindo rapidamente. A terapia de suporte está se tornando cada vez menos eficaz, os sinais vitais estão deteriorando e ainda não houve resposta do banco de doadores, e parece que não haverá. As filas são intermináveis e, infelizmente, há um grande risco de que Armando não consiga sobreviver. Ele precisa de uma operação urgente, mas não há doador. Uma operação urgente. Ele nem tinha consultado os médicos na infância. Ele era excepcionalmente saudável, até resfriados e gripes o evitavam. Alto, atlético, enérgico, forte e resistente. Armando às vezes supunha, meio brincando, que seus pais eram pessoas do campo, bem conhecidas por sua excelente saúde. Olhando para seu marido com seu cabelo grosso e ruivo, sorriso largo e dentes brancos, e pele bonita e clara, Hope não podia deixar de pensar em como seus filhos seriam maravilhosos. Os genes de Armando eram claramente bons, embora fosse impossível dizer com certeza porque Hope's marido não conhecia seus pais. Armando cresceu em um orfanato. Sim, em um orfanato, dentro das paredes institucionais, entre pessoas completamente desconhecidas. Quando o menino cresceu o suficiente para começar a fazer perguntas sobre seu passado, os cuidadores inicialmente o ignoravam. Então, uma babá finalmente esclareceu o garoto. Aconteceu que a mãe de Armando o abandonou bem no hospital de maternidade. Ela aparentemente era alcoólatra, alta, bem construída, até bonita, mas sua vida havia tomado um rumo ruim. Ela já tinha vários filhos em casa, um menor que o outro, que precisava alimentar e sustentar de alguma forma, e não havia marido na família. Então, a mãe de Armando decidiu que não podia lidar com mais uma criança e escreveu uma carta de renúncia. Ela disse ao pessoal, ao se despedir, que talvez isso fosse a melhor coisa que ela poderia fazer pelo filho, porque havia uma chance de que ele, ainda tão jovem, fosse levado por outra família. Mas Armando nunca foi levado por outra família. Era uma época difícil e instável, poucas crianças eram adotadas, e as taxas de natalidade haviam despencado.
As pessoas estavam sobrevivendo da melhor forma que podiam. Então, Armando cresceu em um orfanato. Ele às vezes contava a Hope sobre seus anos de infância, falava de maneira deliberadamente alegre, relembrando histórias engraçadas e mencionando frequentemente amigos. Armando nunca se lamentava, nunca se queixava de seu destino. Isso não fazia parte de sua natureza. Em geral, ele preferia encarar a vida com otimismo. No entanto, Hope entendia que seu amado teve uma infância difícil. Alguns pequenos detalhes em suas histórias revelavam uma criação difícil. Por exemplo, os doces que eram compartilhados entre todas as crianças, cada um recebendo apenas um pedaço, sem extras, ou a atitude das babás amarguradas. E, claro, os castigos. Isso sem mencionar que, ao contrário dela, a amada e única filha de pais carinhosos, Armando não tinha ninguém a quem confiar suas emoções, ninguém para apoiá-lo. Alguém poderia pensar que uma pessoa que cresceu em um ambiente tão frio seria indiferente, desatenta e distante. Mas Armando se tornou algo completamente diferente, mais sensível e gentil do que qualquer pessoa que Hope já conheceu. Eles se conheceram por acaso. Hope estava estudando economia na universidade local na época. Os estudantes tinham acabado de terminar uma sessão desafiadora. As amigas de Hope do grupo decidiram comemorar em um clube, dançar, se divertir e relaxar após intensos estudos. Hope estava deslumbrante naquele dia e sabia disso. Usava um vestido leve e esvoaçante que acentuava sua figura graciosa e mostrava suas longas e esguias pernas. Com seu cabelo castanho claro solto e uma maquiagem elegante, parecia uma modelo, e era exatamente assim que ela se sentia. Ela atraía olhares de todos ao redor, uma clara evidência de sua atratividade. Sentia-se maravilhosa. Suas amigas dançaram muito naquela noite, riram, brincaram e conheceram alguns rapazes. Um ou outro colega de Hope se aproximava de uma de suas amigas e a convidava para dançar, mas Hope não teve a mesma sorte. O primeiro homem a se aproximar dela tinha uma aparência desagradável, provavelmente na casa dos 30 ou até mais velho. A garota sorriu educadamente para ele e recusou com uma desculpa plausível. Então, o jovem com um comportamento arrogante tentou arrastá-la para a pista de dança, como se achasse que estava fazendo um grande favor ao se aproximar dela. Não, Hope não queria estar na companhia de caras assim. Preferia conversar com suas amigas, mas a atenção masculina ainda era lisonjeira. Depois, no final da noite, apareceu Armando. Um jovem bonito, usando uma camiseta cinza, jeans desbotados e tênis, com cabelo ruivo um pouco desgrenhado, olhos verdes lindos e um sorriso encantador, embora ligeiramente envergonhado. De alguma forma, Hope sentiu-se imediatamente atraída por ele, por esse cara. Ela sorriu para o jovem, gay, encorajado por isso, sentou-se em frente a ela. Posso? Ele perguntou, já se acomodando em frente à garota. Claro, Hope respondeu com um sorriso. Ela poderia ter fingido ser uma princesa, como era costume das garotas, começando um jogo de me conquiste se puder, mas por que se dar ao trabalho? Esse cara se comportava de maneira tão simples e natural que Hope não queria jogar. E ele tinha uma aura especial sobre ele, que Hope gostava de estar perto. Meu nome é Armando, e posso saber o seu nome? Perguntou ele. Hope, respondeu a garota sinceramente. Nome bonito. Não conheço ninguém com esse nome. É em homenagem à minha avó, explicou Hope. E, a propósito, seu nome também é interessante. Não conheço ninguém com esse nome. Conversaram um pouco mais, sem nenhum constrangimento ou tensão, parecia que se conheciam há muitos anos. E então, as amigas de Hope voltaram para a mesa. Armando as cumprimentou, as garotas começaram a trocar olhares e risadinhas. Tudo estava como de costume, mas isso não pareceu abalar o jovem. Para surpresa de Hope, ele nem sequer olhou para o decote de Alicia, que certamente valia a pena ser exibido. Nenhum cara resistia aos encantos óbvios dela, mas Armando parecia que só havia uma pessoa para ele, Hope. Ele olhava para ela e não desviava o olhar de sua nova conhecida. Isso fez a cabeça de Hope girar um pouco. Ela sabia que era bastante atraente, magra, alta, com traços faciais proporcionais, mas ninguém jamais havia olhado com tanta admiração. Uma música lenta começou a tocar, e Armando convidou Hope para dançar. Finalmente, eles se inclinaram um para o outro na pista de dança ao som de uma melodia tocante.
Armando não permitiu nenhuma proximidade excessiva. Hope sentia seu calor e força, literalmente se dissolvia nessas sensações agradáveis. Ela queria que ele a segurasse assim para sempre. Hope respirava avidamente o aroma de Armando. Ela gostava de absolutamente tudo sobre esse novo conhecido. Não sabia quem ele era, o que fazia, onde trabalhava ou estudava, mas já entendia o principal: ele era uma pessoa confiável e muito gentil. Ao lado dele, ela se sentia como uma criatura frágil e graciosa. Parecia que ele sabia exatamente o que fazer, e tudo o que ela precisava fazer era segui-lo. Então, a melodia terminou. Armando sorriu para a garota e agradeceu pela dança. Preciso me afastar por um momento, disse o rapaz, acompanhando Hope de volta à sua mesa. Meu amigo ligou, ele precisa de ajuda, mas eu volto. Por favor, me espere, só não desapareça, ok? Não conte com isso, eu não vou desaparecer, brincou Hope. A noite continuou. Hope ouvia as impressões das amigas sobre o clube e os novos conhecidos. Parecia que ela estava ouvindo, sorrindo e até inserindo algumas observações quando necessário, mas nada disso importava ou interessava mais. Ela estava esperando Armando. Esperava que esse rapaz maravilhoso voltasse logo, que ele a segurasse em uma dança novamente ou a olhasse com aquele mesmo olhar. Armando simplesmente desapareceu por algum motivo, ele não estava em lugar algum. Primeiro, Hope ficou preocupada, depois começou a ficar com raiva. No final, concluiu que seu novo conhecido simplesmente conheceu outra garota e estava encantando-a no momento. Provavelmente, um típico sedutor de clubes. Estranhamente, Hope sentiu ciúmes e raiva ao pensar nisso. Incrível, considerando que, naquela época, ela conhecia Armando havia apenas meia hora. Eles nem sequer tinham trocado números de telefone, e ele não havia prometido nada a ela. Bem, como dizem, não se pode controlar o coração. Seu admirador desapareceu? Perguntou Cristina, percebendo a tristeza nos olhos da amiga. Mas você gostou dele, não gostou? Não, mentiu Hope. Não há nada de especial nele, apenas mais um cara, há milhões como ele, certo? Há muitos deles e você é a única, uma rainha, elogiou Alicia. Vamos ao bar na próxima rua. Aqui já está ficando quieto, mas lá está só começando. Alicia era a mais experiente festeira do grupo de amigas. Ela conhecia muitos lugares na cidade onde se podia se divertir. As outras acolheram sua sugestão com entusiasmo, exceto Hope. Ela ainda esperava e aguardava. E se ele voltasse afinal? E se algo o impediu de chegar a tempo? Bem, seria bobo. É bobo esperar por um rapaz mal conhecido que parecia ter esquecido de sua existência. Além disso, ela não queria se separar das amigas. As garotas chamaram um táxi, e o grupo alegre saiu para a varanda do clube. Já era muito tarde e parecia que estava começando a chover. O carro chegou, e as amigas se acomodaram no banco de trás. O motorista as levou rapidamente ao bar através das ruas desertas. A primeira pessoa que Hope viu ao sair do carro foi Armando. No começo, ela não podia acreditar em seus olhos. Nem trocamos números de telefone, disse o rapaz ao se aproximar. Quando percebi isso e vi que você não estava mais lá, foi como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre mim. Fiquei com tanto medo de nunca mais te ver. Mas como você nos encontrou? Perguntou animadamente Alicia. Vi vocês entrando em um táxi quando eu estava saindo para a varanda. Peguei uma carona e segui vocês, explicou o rapaz. Hope sorriu. Ninguém jamais havia feito algo assim por ela. Era como algo saído de um filme. Então, você vai nos acompanhar ao bar ou o quê? Perguntou Alicia. Armando olhou questionadoramente para Hope. Ou o quê? Respondeu ela. Preferimos dar um passeio. Armando sorriu e a garota sorriu de volta, sabendo que suas amigas entenderiam. O que você quiser, disse Cristina. Só me avise quando chegar em casa, entendeu? Hope assentiu. Sabia que a responsável Cristina estava preocupada com ela e havia pedido especificamente para Hope avisar quando chegasse em casa, para que o rapaz soubesse que estava sendo observado e não se atrevesse a fazer nada de errado. Eles passearam pela cidade à noite, de mãos dadas, sem querer se despedir. Conversaram sobre tudo e nada, e às vezes simplesmente ficaram em silêncio.
palavras não eram necessárias naquele momento. Perto da casa de Hope, Armando a beijou. Sua cabeça girou. Ela havia esperado por esse momento por tanto tempo, mas Armando hesitou. Ele foi muito cauteloso com ela, como se tivesse medo de assustá-la. Naquela noite, pensei por um longo tempo antes de me aproximar de você, confessou o rapaz. Observei você por um longo tempo, vi como você rejeitou todos, mas não conseguia reunir coragem. Pensei que talvez você me rejeitasse educadamente também. E então, como eu viveria com isso? Armando e Hope começaram a namorar. A garota aprendeu muito sobre esse jovem, e alguns detalhes de sua vida a chocaram inicialmente. Descobriu-se que Armando cresceu em um orfanato. Ele nunca havia visto seus pais e nem sabia quem eram seu pai e sua mãe. Isso não fazia sentido para Hope. Como alguém poderia sobreviver sem o cuidado e o apoio de uma mãe e de um pai? Mas Armando sobreviveu, e não apenas isso, ele se saiu muito bem, ao contrário da maioria das crianças do orfanato. Armando dedicou muito tempo aos estudos. Entendi que, caso contrário, não teria um futuro na vida, compartilhou suas memórias com Hope. Vendo a determinação do estudante diligente, os professores o ajudaram, orientaram, forneceram ajuda extra e o encorajaram. O rapaz era muito grato a eles por isso, especialmente ao seu professor de física. Armando sonhava em se tornar rico e famoso e planejava visitar esse professor atencioso após alcançar seus objetivos, para expressar sua gratidão. Com seu excelente diploma, Armando entrou facilmente em uma faculdade prestigiada de Economia e Ciência da Computação. Lá, ele rapidamente se tornou um dos melhores alunos. Ao mesmo tempo, começou a trabalhar meio período, aceitando pequenos pedidos online. Ele economizou dinheiro, percebendo que precisaria dele após deixar o orfanato. Afinal, Armando não tinha ninguém em quem confiar na vida. Ele só podia contar consigo mesmo. Então, Armando se formou no orfanato e recebeu um apartamento do estado como órfão completo. O apartamento ficava em um novo prédio, em um bairro decente, mas eram apenas paredes. Felizmente, Armando havia conseguido economizar para reformas ao longo dos anos de seus estudos. Naquela época, ele já trabalhava em uma grande empresa de TI. Ele tinha planos de frequentar a universidade para obter uma educação superior e continuar subindo na carreira, mas continuava adiando isso, pois, além de seu trabalho principal, tinha muitos projetos paralelos dos quais não queria abrir mão. Ele precisava de dinheiro, precisava de uma rede de segurança financeira. Essa era a única maneira de se sentir seguro. Armando tinha a mesma idade de Hope, mas já havia experimentado e conhecido tanto sobre o mundo e a vida que parecia uma pessoa sábia além de seus anos para ela. Ele teve que crescer cedo, se preocupar em se sustentar desde jovem. Hope ainda era sustentada por seus pais, sentia-se como uma menina de mamãe e papai. E Armando, esse cara já havia alcançado tanto, sabia como ganhar dinheiro, como economizar, como lidar com tudo sozinho. Força e confiança emanavam dele. Armando sabia exatamente o que queria da vida. Isso não podia deixar de inspirar respeito. Apesar de tudo isso, Armando era muito gentil e sensível e precisava de amor e aceitação. Hope sentia que ele não havia recebido atenção suficiente na infância e agora valorizava sentimentos sinceros e boa vontade. Armando era tão diferente de todos os caras que Hope conhecia. Ela agradecia ao destino por seu encontro casual no clube. Quando Hope terminou a universidade, Armando a pediu em casamento. Não foi uma grande surpresa para a garota, e seus pais também não ficaram surpresos. Naquela época, Armando já conhecia os pais de Hope há muito tempo. Ele era muito bem considerado tanto pela mãe quanto pelo pai da garota. Um rapaz tão bonito, com um destino tão difícil, disse a mãe de Hope. Bem, se Deus quiser, tudo ficará bem para ele agora. O rapaz fez muito por isso. Ele não é mais um rapaz, é um homem de verdade, objetou seu pai. Eu respeito caras como ele, jovens, mas que já sabem o que querem. Ele vai conquistar muito. Hope e Armando se casaram e foram para a lua de mel. Descobriu-se que Armando havia economizado dinheiro para todos esses eventos por um longo tempo, então a celebração foi esplêndida. Os recém-casados começaram a viver juntos no apartamento de Armando. Não houve atritos domésticos, tudo correu bem e naturalmente.
Hope não era particularmente habilidosa nas tarefas domésticas, mas Armando nunca repreendeu ou sequer ensinou sobre isso. Ele cuidava de muitas tarefas domésticas. Hope observava seus movimentos ágeis e confiantes e aprendia aos poucos. Ela também queria cuidar de seu amado. Hope até começou a gostar de cozinhar. Em sua família, a cozinha sempre foi domínio de sua mãe, ninguém mais era permitido perto do fogão. Hope nunca imaginou como era interessante criar pratos a partir de um conjunto de ingredientes, uma verdadeira criatividade. Armando elogiava a culinária de sua jovem esposa, mesmo quando um prato não saía bem, queimado ou muito salgado. Era engraçado e encantador ao mesmo tempo. Os cônjuges viviam harmoniosamente juntos. Tinham muitos planos para a vida a dois, comprar um novo apartamento mais espaçoso, viajar e, claro, ter filhos. Armando, que passou a maior parte da vida sozinho, sonhava em ter uma família grande. Você não se importa de ser mãe de muitos filhos, né? Perguntava ele, brincando. Teremos um filho primeiro, depois uma filha, depois outro filho e então gêmeos. Qual a diferença? Teremos muitos e muitos filhos, como 5 ou 6. Isso não é nem o suficiente. Eu, por exemplo, sonho em ter 10. Você aguenta isso? Eu moveria montanhas para fazer isso acontecer. Os cônjuges estavam brincando, claro, mas ambos realmente sonhavam em ter filhos. Hope ria de seu lindo marido e pensava que seus pequenos seriam maravilhosos, saudáveis, fofos e, o mais importante, amados e valorizados. Armando era o melhor pai em potencial que alguém poderia imaginar. Ele não fugiria de passar tempo com os filhos e não deixaria todas as responsabilidades para a esposa. Não, ele seria um pai amoroso, carinhoso e envolvido, que ajudaria com as lições, inventaria jogos interessantes e daria apoio nos momentos difíceis. O casal sonhava em ter filhos, começando com 2 a princípio, e depois ver como as coisas iriam. Mas a tão desejada gravidez ainda não havia ocorrido. 2 anos se passaram desde o casamento, e a família continuava sem filhos. As amigas de Hope estavam se casando uma após a outra, anunciando que estavam grávidas, depois se tornando mães e convidando Hope para batizados e primeiros aniversários de seus filhos. Hope ficava feliz por elas, claro, mas assistir à felicidade alheia também era doloroso. Devemos fazer alguns exames, disse Armando um dia. Eu vejo o quanto você está sofrendo. Nós 2 devemos ir ao médico, encontrar a causa, e tudo ficará bem. Hope, é claro, também havia pensado nisso, mas de alguma forma tinha medo. Desde a infância, ela tinha medo de clínicas e pessoas de jaleco branco, era um pouco covarde nesse sentido. Armando estava perfeitamente saudável, mas para Hope era uma história diferente. Descobriram problemas sérios. Seu diagnóstico não é bom, disse o médico, olhando nos olhos de Hope. Não ameaça sua vida, mas a maternidade natural é impossível no seu caso. Você pode tentar FIV, mas mesmo assim as chances são pequenas. Hope chorou naquela noite no ombro do marido. Ele a confortou, acariciando suas costas e cabelos. Por que você está tão chateada? O médico disse que podemos tentar FIV. Vamos tentar se você quiser. Se não, podemos adotar uma criança de um orfanato. Eu quero nosso filho, soluçou Hope. Nosso próprio filho, alguém que se pareça com você. Isso não importa, assegurou Armando. Uma criança é uma criança. Mas eles decidiram tentar FIV. A primeira tentativa foi mal sucedida, assim como a segunda. Finalmente, um teste de gravidez mostrou 2 linhas. Foi um breve momento de alegria, seguido por um aborto espontâneo. De volta à preparação para FIV, de volta às esperanças e decepções. Levaram 3 longos anos dolorosos para que tudo isso acontecesse. Hope estava nervosa, sua saúde sofria devido aos procedimentos médicos intermináveis, mas ela estava determinada a alcançar seu objetivo. Ela queria desesperadamente um filho. Pintava quadros brilhantes em sua mente, Armando segurando seu próprio bebê, quente, chorando, vivo. Essa imagem a acompanhava. Hope sentia que tinha que dar um filho a Armando, estava obrigada a fazer isso. Ele havia feito tanto por ela, a amava tanto, compreendia e apoiava. Ele era sua rocha e sua esperança. Ela realmente não podia realizar seu sonho mais querido? Já basta, disse Armando suavemente, mas com firmeza.
Isso aconteceu após mais uma tentativa mal-sucedida de FIV. Hope já havia perdido a conta de quantas tentativas foram, mas ainda tomava seus remédios, preparando-se para o próximo procedimento. Basta de quê? Hope não entendeu. Basta de arruinar sua saúde. Você precisa dar um tempo de tudo isso. O que você quer dizer? É muito simples. Você para de tomar esses remédios. Vamos viver, aproveitar a vida e um ao outro, sem pensar em tudo isso. Era uma perspectiva tentadora. Hope estava cansada dessas esperanças e ansiedades, dos procedimentos médicos intermináveis e dos testes. Mas e quanto ao filho? Mas você sonhou em ter uma grande família. Eu sonho ainda mais com uma vida feliz com a pessoa que amo, com você. Eu quero que você seja feliz, mas você está se desgastando com tudo isso. É hora de parar. E quanto aos filhos? Sempre podemos adotar uma criança de um orfanato. Mas lá as crianças vêm de todos os tipos de famílias, algumas de famílias alcoólatras e piores. Quem sabe que genes elas carregam? E quanto a mim? Eu sou órfão também, lembrou Armando. Ok, se você não quiser uma criança de outra pessoa, eu não vou insistir. Mas não vou deixar você se machucar mais. Hope ficou até aliviada que seu marido tomou essa decisão difícil por ambos. Armando parecia ter tirado o fardo da responsabilidade pelo futuro da família dos ombros dela, assumindo tudo para si mesmo. E assim foi em tudo, forte, decisivo, sábio. Hope confiava nele mais do que em qualquer um. Armando era seu protetor, seu guardião, seu provedor. Ela achava que sempre seria assim, mas as coisas mudaram. Os problemas vieram de uma direção inesperada. Tudo começou quando Armando, sempre cheio de energia e força, de repente começou a se cansar rapidamente. Ele chegava em casa do trabalho e desabava em frente à televisão. Para a maioria das pessoas, isso não seria nada fora do comum, mas não para Armando. Ele sempre tinha energia depois do trabalho. Costumava consertar algo, aceitar pedidos online ou levar Hope para passear. Ele não se esquivava das tarefas domésticas, sempre encontrando algo para fazer em seu tempo livre, limpar o depósito ou a varanda, consertar o encanamento ou preparar um jantar digno de restaurante. Armando estava sempre ocupado, não suportava a ociosidade e a preguiça. Mas agora, Hope inicialmente achou isso irritante. Ela não queria que seu marido se tornasse como a maioria dos maridos de suas amigas, trabalho, cozinha e sofá. Então Armando começou a ficar ainda mais exausto. Agora ele praticamente rastejava para a casa do trabalho, pálido, sem fôlego e completamente esgotado. Seu apetite piorou, e ele perdeu peso rapidamente. E então aqueles hematomas em seu corpo começaram a aparecer sem motivo aparente. Você precisa ver um médico, disse Hope decisivamente ao marido. Nem pense em recusar. Já marquei uma consulta com um terapeuta para você. Atreva-se a faltar à consulta. Obrigado, Armando sorriu. E eu nem estava pensando em fugir. Eu estava planejando ir por conta própria. Hope estava preocupada com seu marido, mas tinha certeza de que nada sério estava acontecendo com ele. Achava que os médicos provavelmente diagnosticariam alguma deficiência de vitaminas, prescreveriam algumas vitaminas, caminhadas regulares e, talvez, eles pudessem viajar para algum lugar à beira-mar para relaxar, e tudo ficaria bem. Mas o diagnóstico soou quase como uma sentença de morte. Descobriu-se que Armando tinha um raro distúrbio autoimune do sangue. Seu próprio corpo estava se atacando. A pior parte era que não havia medicação para isso. Armando foi colocado em tratamento, mas o médico alertou imediatamente que os resultados seriam fracos e de curta duração. Armando precisava de exames adicionais. A vida do jovem casal mudou drasticamente. Todos os seus planos, esperanças e sonhos se tornaram distantes e insignificantes. Até mesmo a impossibilidade de se tornarem pais não parecia mais um problema tão fatal. A vida de Armando estava em perigo, e Hope. Ela nem queria imaginar um mundo sem esse homem. Os pais de Hope ficaram horrorizados ao ouvir o diagnóstico do genro. Ambos amavam muito Armando, consideravam-no até como filho que nunca tiveram. O pai de Hope usou suas conexões com todos os seus conhecidos e conseguiu que seu genro fosse tratado pelo professor Velasco. Hope pensou que agora, com certeza, curariam Armando.
Ela até chorou de alívio quando seu pai lhe deu a notícia alegre pelo telefone. Só mais tarde ficou claro que era cedo para se alegrar. A condição de Armando piorou. Ele não saía da licença médica, passando todos os dias em casa. Tinha tão pouca energia que mal conseguia chegar ao computador, seu local de trabalho. Armando ainda tentava ganhar algum dinheiro aceitando pedidos online, mas estava cada vez mais difícil. Sua atitude era mais que otimista, como sempre, continuava a fazer piadas, até brincando sobre sua condição. Armando fazia de tudo para arrancar um sorriso do rosto da esposa. Não se preocupe tanto. Quase nunca adoeci quando criança. Tenho um sistema imunológico super forte e vou me recuperar. É aí que está o problema. Seu sistema imunológico forte está trabalhando contra você na nossa situação, suspirou Hope. Está jogando contra você, para ser preciso. Hope procurou informações na internet, consultou médicos que lidavam com esse diagnóstico. Ela até enviou os resultados dos exames do marido para o exterior, em busca da opinião de outro profissional médico. Ela lutava pelo homem que amava. Ele estava igualmente comprometido com seu tratamento, suportava procedimentos dolorosos e exaustivos pacientemente, tomava os medicamentos nos horários certos. Queria viver muito. Armando tinha muitos planos, muitos desejos, não tinha intenção de desistir. O professor Velasco tentou um tratamento experimental. Inicialmente, parecia ter algum resultado, e a esperança brilhou, mas então a doença atacou Armando com força dupla. Ele foi internado no hospital. À noite, Hope chorava no apartamento vazio. Seus pais sugeriram que ela se mudasse temporariamente para a casa deles, mas ela recusou. Dormia no lado de Armando da cama, cobria-se com o cobertor dele, usava suas roupas pela casa e chorava muito. Hope não queria que seus pais a vissem nesse estado. Eles já estavam muito preocupados com o genro, e agora sua filha estava em histeria? De jeito nenhum. Todos os dias, depois do trabalho, Hope visitava seu marido. Mantinha-se forte, sorria, mas estava cada vez mais difícil aguentar. Armando estava mudando rapidamente. Suas roupas antigas pendiam nele como sacos, e ela teve que comprar novas, vários tamanhos menores. Seus traços faciais se acentuaram, e seus olhos agora pareciam incrivelmente grandes em seu rosto emagrecido e anguloso. Era doloroso testemunhar todas essas transformações, mas Armando, apesar das mudanças externas, continuava o mesmo, alegre, sensível e atencioso. Amigos e colegas muitas vezes o visitavam, oferecendo apoio, pedindo que se recuperasse rapidamente e voltasse à ativa. Hope podia ver que essas visitas faziam seu marido feliz. Afinal, ele adorava socializar, estar no meio dos acontecimentos e ser útil aos outros. Mesmo ali, no hospital, Armando conseguia ajudar os outros, fosse empurrando a cadeira de medicação para a estação de enfermagem ou ajudando um paciente a chegar ao banheiro. Todos no hospital o aceitavam e amavam. Armando sonhava em se recuperar rapidamente, voltar para casa e retomar seu trabalho. Ele sentia falta do mundo exterior dentro das paredes estéreis do hospital, mas sua força estava deixando-o rapidamente, e muito em breve sua condição se deteriorou a ponto de não conseguir mais sair da cama. Agora Hope tinha que ajudá-lo a se levantar, sentar ao seu lado, segurar sua mão, passar os dedos pelo seu cabelo e compartilhar as notícias do dia. Armando só poderia ser salvo por um transplante de medula óssea, um procedimento complexo e caro. Dinheiro não era problema. O engenhoso Armando havia conseguido economizar uma quantia substancial, mas encontrar um doador não era fácil, quase impossível. Seu marido tem um tipo sanguíneo raro, encolheu os ombros o professor Velasco. É um caso complicado. Já é difícil para os pacientes encontrar um doador adequado. E se o tipo sanguíneo é assim, o que podemos fazer? Esperar. Coloquei-o na lista de espera, mas, para ser honesto, as chances de ele conseguir esperar são pequenas. Quando o assunto da operação surgiu, o professor Velasco imediatamente pediu testes de compatibilidade para todos os parentes sanguíneos de Armando. As chances de encontrar um doador entre os membros da família são altas. Um irmão, uma irmã, pais, se ainda estiverem vivos. Não acho que os parentes se oporiam a ser doadores. O procedimento, é claro, não é agradável, mas... Armando é de um orfanato, disse Hope em voz baixa. Ele não conhece seus parentes.
Naquele momento, a mulher se arrependeu desesperadamente de nunca terem conseguido ter seu próprio filho. Talvez o filho ou a filha tivesse sido a salvação para seu marido. O professor Velasco, sempre calmo e composto, parecia perplexo. Bem, teremos que procurar em outro lugar. Mas a busca estava progredindo muito lentamente. Havia poucos candidatos dispostos a salvar um estranho, mas nenhum deles era compatível. Hope estava perdendo as esperanças. Ela enxugou os olhos e olhou ao redor. O jardim do hospital ainda estava vazio. As lágrimas trouxeram um alívio temporário. Ela estava prestes a sair, afinal, tinha que voltar para casa no meio do trânsito da tarde. Coitado do Armando, soou uma voz feminina do outro lado do prédio. Hope se assustou. Por algum motivo, ela soube imediatamente que estavam falando de seu marido. Armando não era um nome tão comum hoje em dia. Cautelosamente, a mulher espiou por trás do prédio. Era a área de fumantes do hospital. Havia alguns bancos confortáveis com encostos, lixeiras e uma pequena fonte borbulhante. Agora, 2 enfermeiras do hospital estavam sentadas em um banco. Hope as reconheceu. Já tinha visto essas enfermeiras no andar onde o quarto de Armando estava localizado. Ambas eram de meia-idade e claramente estavam fazendo uma pausa no meio de um turno difícil. Sim, é uma pena sobre Armando, concordou a segunda enfermeira. Ele é um jovem, um bom homem, de coração bondoso e claramente não causa problemas. Está desaparecendo diante dos nossos olhos, e não há como encontrar um doador para ele. Seus indicadores são tão raros. As lágrimas novamente se acumularam nos olhos de Hope. Ela queria sair correndo de seu esconderijo e gritar com aquelas mulheres que haviam descartado seu amado tão facilmente. Sim, ele não tem parentes, é uma pena, assentiu a mulher de branco, sacudindo a cinza do cigarro. Sabe, minha sogra mora em Pinheiros Novos, você conhece o lugar. Quando a visitamos, muitas vezes vejo um cara lá que se parece exatamente com Armando. Parecem ser a mesma pessoa. Mas Armando é uma pessoa decente, e esse é um desleixado, um alcoólatra, em uma palavra. Então, estou pensando, e se ele for parente do nosso Armando? Essa semelhança não pode ser coincidência. Estou considerando tudo. Devo contar a alguém sobre isso ou ficar quieta? Fique quieta, é claro. Você está sempre inventando todo tipo de coisas e as pessoas vão se agitar e se chatear. Eles não precisam de problemas extras e as coisas já estão difíceis como estão. Veja o rosto da esposa dele, está completamente abatido. A conversa então se voltou para outros tópicos: o que cozinhar para o jantar, como criar os filhos corretamente, se vale a pena plantar tomates de uma variedade difícil no sítio ou é melhor não se incomodar. Hope se apoiou na parede para não desabar. Sua cabeça estava girando novamente. Pinheiros Novos. O nome da vila soava familiar para ela. Isso porque, alguns anos atrás, Armando finalmente decidiu encontrar seus parentes. Por que se preocupar? Hope se perguntava na época. Sua mãe te deixou no hospital de maternidade. Nem se preocupou em te levar para casa, te abandonou, te traiu. E agora, de repente, você, todo bem-sucedido, quer encontrá-la. Por quê? Só para ela te sugar dinheiro depois? Você não entenderia, Armando balançou a cabeça. É tão importante conhecer suas raízes. E se eu tiver irmãos e irmãs? Me pergunto se nos parecemos em aparência e caráter. É difícil explicar. Mesmo que você os encontre, não acho que isso te fará feliz. Provavelmente não são pessoas muito boas. Pessoas boas não abandonam seus filhos pequenos. Hope permaneceu resoluta. Ela temia que Armando ficasse profundamente decepcionado, que isso machucasse, e não queria pessoas assim entrando em suas vidas. Estava quase certa de que os parentes de Armando eram aproveitadores que certamente usariam, evocariam simpatia e exigiriam responsabilidade. Mas Armando ainda iniciou a busca. Ele até contratou detetives particulares para o trabalho. No entanto, os resultados não vieram rapidamente. Muitos anos haviam se passado, alguns documentos já haviam sido perdidos. Mas, eventualmente, os especialistas conseguiram rastrear as origens da mãe de Armando e até descobriram seu nome, Letícia Moreto Cardoso.
Armado com essas informações, encontrar a família foi mais fácil do que nunca. Mas Armando, ele de repente interrompeu a busca, pagou os detetives e pediu que abandonassem o caso. Hope não entendeu seu marido mais uma vez. Sim, eu queria encontrar minha família. Queria saber quem eles eram, porque minha mãe me abandonou. Mas então, quando estava tão perto do objetivo, mudei de ideia. Por quê? Sua esposa ficou surpresa. Bem, nem sei, talvez tenha ficado com medo. Como olhar nos olhos deles? Sobre o que conversar? E se nenhum deles estiver vivo? Como lidar com isso? Hope deu de ombros. Só muito mais tarde ela percebeu que Armando estava genuinamente com medo da decepção. Enquanto ele não sabia com certeza, podia pintar todo tipo de quadros em sua cabeça e encontrar justificativas para sua mãe que o abandonou. Agora, Hope ouviu a menção da Vila Pinheiros Novos na conversa da enfermeira. A mãe de Armando era de lá? Hope lembrou muito bem. E aqui, acontece que em Pinheiros Novos vive alguém que se parece exatamente com Armando. Claro, poderia ser uma mera coincidência, mas e se não fosse? Afinal, é totalmente possível que a mulher que deu à luz a Armando tivesse mais filhos, talvez um deles tenha permanecido em Pinheiros Novos. Pela primeira vez desde que soube da terrível doença de seu amado, Hope sentiu uma onda de força. Ela tinha um propósito agora. Ela definitivamente iria a Pinheiros Novos e descobriria tudo. E, de qualquer forma, mesmo que não houvesse parentes de Armando na vila, Hope agora tinha um plano. Encontrar os parentes de seu marido com as informações sobre sua mãe seria fácil. Depois, seria apenas uma questão de convencer essas pessoas a fazerem os testes de compatibilidade e, talvez, oferecer-lhes dinheiro no final. Aquela noite, Hope foi para a cama de bom humor. Em vez de se torturar com pensamentos pesados e lágrimas, ela cuidadosamente planejou suas ações. Amanhã, ela tiraria uma licença não remunerada do trabalho, depois entraria em contato com os detetives, dando-lhes luz verde para retomar a busca, e simultaneamente iria a Pinheiros Novos encontrar a pessoa mencionada pela enfermeira, aquela que se parecia com seu marido. A ideia de que a enfermeira pudesse ter exagerado para efeito dramático ou simplesmente cometido um erro, Hope afastou diligentemente de sua mente. Não podia ser, tudo isso não podia ser apenas uma coincidência. Ela sentia isso no fundo do coração, com uma intuição que não podia ignorar. O dia seguinte foi cheio de tarefas e preparações. Hope terminou todas as tarefas importantes no trabalho, pois não estaria no escritório por pelo menos uma semana. Foi visitar Armando. Embora ele mal conseguisse se levantar da cama, encontrou forças para sorrir e piscar para Hope. Você está especialmente bonita hoje, disse Armando, estudando sua esposa. Aconteceu alguma coisa? Estou apenas de bom humor, respondeu Hope. Sentou-se ao lado dele e segurou a mão de Armando. Ele apertou fracamente sua palma. Isso é ótimo, mas eu te conheço. Você definitivamente está planejando algo, não está? Vamos, confesse. Hope não queria dar falsas esperanças ao marido tão cedo e não podia deixá-lo preocupado agora. Não, ele não deveria saber que amanhã de manhã Hope partiria em busca de seus parentes. Bem, eu só tive um sonho tão bom, como se você estivesse saudável novamente e estivéssemos viajando com nosso filho. Um sonho fantástico, elogiou Armando. Às vezes eu também tenho sonhos assim, então, mais cedo ou mais tarde, se tornará realidade, declarou Hope confiantemente. Claro, Hope havia mentido para o marido sobre seu sonho, mas durante a noite ela realmente teve um sonho lindo. Ela e Armando caminhavam por ruas ensolaradas, cada um segurando a mão de uma criança. Seu coração transbordava de alegria com a sensação de felicidade infinita. Era uma vergonha que o toque implacável do despertador a tivesse arrancado abruptamente daquele sonho. Hope levantou-se da cama. Eram 6 da manhã, hora de se preparar. O trem para Pinheiros Novos sairia em 1 hora, e ela ainda tinha que chegar à estação. Hope vestiu um agasalho quente e tênis, prendeu o cabelo em um coque bagunçado, colocou um boné para proteger a cabeça do sol durante o dia e jogou a mochila que havia preparado na noite anterior sobre os ombros. Partiu para enfrentar o desconhecido. Enquanto estava no trem, Hope contemplava seu plano. O que faria quando visse alguém que se parecesse com Armando? Como abordaria essa pessoa? E se ele recusasse ouvi-la, pensando que ela era louca?
Ela teria que ser cautelosa, mas também ousada e decisiva. A vida de seu amado estava em jogo. Pinheiros Novos se revelou uma vila grande, havia até uma rua principal larga. Hope caminhou por lá por um tempo, escaneando os rostos dos poucos transeuntes. Só então percebeu que havia cometido um erro. Deveria ter se aproximado das enfermeiras, conversado com elas e descoberto onde exatamente o homem que se parecia com Armando morava. Mas naquele momento, Hope estava muito animada e agitada. Agora teria que procurar o homem sozinha. Hope tinha muitas fotos de Armando em seu telefone, incluindo fotos tiradas antes de sua doença. Talvez devesse mostrá-las aos moradores locais, perguntar se conheciam um homem que se parecia com seu marido. Mas então pensou que provavelmente teria que contar toda a história, caso contrário, ninguém ajudaria. Não queria expor sua alma a estranhos. Então, por várias horas, Hope simplesmente caminhou pelas ruas da vila, examinando cuidadosamente os rostos das poucas pessoas que encontrava. Estava particularmente interessada em homens, mas até agora não havia visto ninguém que se parecesse com Armando. Por que você está vagando para lá e para cá? Quem você está procurando? Uma voz rangente veio de trás de Hope. A mulher se assustou, virou-se e encontrou-se diante de um homem idoso, pequeno e magro, com uma massa espessa de cabelo grisalho e uma barba curta. Seu rosto era escuro de exposição ao sol e seus olhos azuis claros estavam focados e atentos. O que? Balbuciou Hope. Que bom, respondeu o velho. Estou observando você há cerca de uma hora. Você chegou de manhã e está vagando sem rumo. Você perdeu alguém? Pode-se dizer que sim, Hope não discutiu. E você conhece todos aqui em Pinheiros Novos? Conheço todos os antigos, mas há muitos novos moradores hoje em dia. Não consigo lembrar de todos, é claro, suspirou Hope e decidiu confiar nesse transeunte, pois, bem, o que mais poderia fazer? Voltar para casa não era uma opção. Ela havia depositado tanta esperança nessa viagem. Estou procurando um homem que se parece com meu marido. Dizem que ele mora aqui. Você tem uma foto do seu marido? Perguntou o idoso. Tenho. Hope sorriu e mostrou ao morador local uma foto de Armando em seu smartphone. Bem, tenho aqui que se encaixa na descrição, disse o velho, examinando cuidadosamente a fotografia. Esse é o Alex Amoreto. Um calafrio percorreu a espinha de Hope. O nome da mãe de Armando era Letícia Amoreto Cardoso. Outra coincidência? Embora o sobrenome não fosse incomum, ainda assim, Hope temia que o velho começasse a perguntar por que ela estava procurando essa pessoa, mas ele exibiu uma notável discrição. Silenciosamente, ele conduziu a mulher até a casa certa e se despediu educadamente. Uma cerca inclinada e um quintal cheio de mato, algo que lembrava um lixão improvisado ao lado de um banheiro de madeira desgastada. A luz do sol refletia em garrafas quebradas no meio do lixo. Hope cautelosamente pressionou o botão da campainha ao lado do portão e esperou por um tempo. Ninguém respondeu. Talvez a campainha não estivesse funcionando, pois claramente havia alguém dentro da casa. Hope podia ouvir o murmúrio de uma TV e o tilintar de pratos. Então ela bateu suavemente, a princípio, depois mais forte. Não houve resposta. Frustrada, Hope bateu na porta com toda a força e quase caiu na grama alta, pois o portão se abriu facilmente. A porta da frente também não estava trancada, era um convite aberto para entrar. Hope se viu em um quintal sujo e negligenciado. Sentiu um momento de medo, imaginando que um cachorro pudesse surgir de repente de trás da casa ou que o dono pudesse ficar bravo por ela ter invadido a propriedade de alguém assim, mas ninguém apareceu. Então, Hope reuniu coragem e subiu os degraus da varanda. A porta da frente também não estava trancada, mas a mulher hesitou em entrar sem permissão. Bateu na moldura da porta com os nós dos dedos. O som foi fraco, mas alguém a ouviu. Entre, você não vê que a porta está aberta? Hope pensou que o dono da casa provavelmente estava esperando outra pessoa, pois claramente não esperava ver uma estranha. Ainda assim, ela entrou. O lugar cheirava a mofo e coisas velhas. A mobília era antiga, com estofamento rasgado e elementos de madeira rachados, verdadeiras antiguidades inesperadas estavam espalhadas e empilhadas por toda parte.
uma boneca desgrenhada com o rosto desenhado com uma caneta azul, livros inchados com páginas amareladas, um velho toca-fitas, uma banheira de chão com ficus, pratos entulhados em todas as superfícies disponíveis. Alguns pratos estavam limpos e vazios, enquanto outros estavam sujos, com restos de comida. Da cozinha, vinha o barulho da TV e o som de uma chaleira fervendo. Inesperadamente, no meio dessa moradia decadente e suja, o cheiro de batatas fritas com cebolas parecia convidativo e delicioso. Hope sentiu a boca se encher d'água com a ideia. Não provava algo tão saboroso há muito tempo. Bem, onde você estava todo esse tempo? Apareceu um homem na varanda. Hope estava prestes a se assustar. Estar sozinha com um estranho em sua casa vazia era uma aventura em si. Quem sabe o que ele tinha em mente? Mas quando viu o rosto do homem, não pôde deixar de soltar um suspiro de surpresa. Era o mesmo olhar de Armando, as mesmas maçãs do rosto, o arco das sobrancelhas, a linha do cabelo, as expressões faciais, até mesmo a pinta no pescoço. O dono da casa tinha uma incrível semelhança com o marido de Hope. Claro, havia diferenças. Armando levava um estilo de vida saudável, tinha pele clara, cabelo grosso e dentes brancos fortes antes de sua doença. Este homem, por outro lado, claramente fumava muito e se entregava à bebida, olhos vermelhos inflamados, rugas profundas e barba por fazer. Sua aparência estava perfeitamente complementada por sua roupa, calças de moletom desgastadas nos joelhos e uma regata frouxa e suja. "Quem é você?" perguntou o dono da casa. Não havia acusação ou ameaça em sua voz, apenas curiosidade. "Do serviço de bem-estar infantil, talvez." "Eu nem sei por onde começar", confessou Hope. "Talvez você deva começar olhando uma foto do meu marido." O homem deu de ombros e se aproximou. De perto, ele parecia ainda mais com Armando. Hope não conseguia desviar os olhos dele. "Está bem, eu já vi", disse o dono da casa. "E daí?" "Ele é um jovem bonito, mas eu não o conheço. É a primeira vez que o vejo." "Você não notou nada?" "Está bem, fale claramente, suas insinuações vagas estão cansando." "Sou uma pessoa direta, preciso de tudo explicado." "Insinuações não funcionam comigo. É uma história longa e complicada." "Eu entendo", assentiu o homem. "Bem, venha para a cozinha, então." "Quer um pouco de batatas?" Esse homem estava convidando uma completa estranha para sentar à sua mesa e estava se comportando com ela como se fosse sua vizinha ou uma velha amiga. Sua maneira de se comunicar ajudou Hope a superar o constrangimento. Estranhamente, apesar de sua aparência desleixada e sinais de consumo excessivo de álcool, o dono da casa estava se tornando bastante simpático para Hope. Ela se acomodou em um banquinho livre de bagunça e começou a contar sua história. A princípio, hesitante e tropeçando nas palavras, mas o homem ouviu atentamente, não interrompeu, não zombou e nem mesmo fez perguntas. Ele prestava atenção a cada palavra que ela dizia. Seu rosto permanecia aparentemente calmo, mas Hope podia dizer que sua história estava causando um impacto significativo nesse homem. Hope começou falando sobre a doença de seu marido, depois mencionou a conversa das trabalhadoras da saúde que ela havia ouvido por acaso e, finalmente, revelou os detalhes do destino de Armando. Explicou que a mãe de seu marido o havia deixado no hospital de maternidade e, em seguida, o menino acabou em um orfanato, onde foi criado. "E agora, eu vi você e, sabe, nem é preciso fazer uma análise de DNA. Você e meu marido são praticamente a mesma pessoa." "Mostre-me a foto dele novamente", pediu o homem. Enquanto examinava as fotos no telefone de Hope, suas mãos tremiam ligeiramente, mas seu rosto permanecia impassível. "Pode ser ele. Seu Armando é meu irmão?" "Você tem um irmão." Hope desesperadamente esperava não ter cometido um erro, que esse homem fosse realmente parente de Armando, que pudesse salvá-lo de uma doença fatal. "Meu nome é Romário", disse o homem de repente. "Nunca nos apresentamos adequadamente." "Qual é o seu nome?" "Hope." "Que nome bonito, bem raro hoje em dia." "Então, você já teve um irmão?" "Sim", assentiu Romário. "Agora, vou contar a história e depois tiraremos nossas conclusões. Não é por acaso que você acabou aqui?" "Oh, não, não por acaso. Alex era o único menino da família na época em que os eventos fatídicos se desenrolaram.
Ele havia acabado de completar 8 anos, mas já era a única figura masculina na família, algo que suas numerosas irmãs constantemente lembravam a ele. As meninas exploravam o irmão, faziam-no limpar, buscar água da torneira em baldes e até ensinaram-no a cozinhar quando ele tinha apenas 5 ou 6 anos. Não havia pai na família. Bem, tecnicamente, havia muitos pais para as crianças vivendo sob o mesmo teto, mas nenhum deles estava disposto a assumir a responsabilidade de criar ou sustentar seus filhos. A mãe provavelmente nem se lembrava de quem era o pai de cada um de seus filhos. Ela tinha muitos admiradores, seu amor por festas e rivalidade desde jovem foi, em última análise, sua ruína. A família vivia na mesma casa onde Romário agora residia. Dormiam nas camas que podiam encontrar, camas estreitas e rangentes, um fogão, colchões no chão ou, às vezes, apenas casacos e peles descartadas. Se tivessem sorte, a mãe recebia assistência do governo, e assim sobreviviam. Ou melhor, como conseguiam sobreviver. Ocasionalmente, os numerosos admiradores de Letícia Amaro ajudavam. Alguém trazia batatas para as crianças, outro trazia carne e outro leite. No geral, as crianças viviam em perpétua fome, iam à escola com roupas esfarrapadas, congelavam no inverno e mal viam doces, mesmo em feriados. Naquela época, muitas pessoas estavam lutando, mas faziam um esforço para se virar e sustentar seus filhos. No entanto, não Letícia. Ela era particularmente despreocupada com a difícil situação econômica do país, fome e pobreza. Ela voava pela vida como uma borboleta alegre e colorida. Via seus filhos mais como ajudantes ao redor da casa ou vizinhos. Raramente os abraçava, nunca os cuidava quando estavam doentes e certamente não protegia os mais jovens dos bullying dos mais velhos. Resolvam entre vocês. Não quero suas brigas, Letícia geralmente dizia quando uma das crianças reclamava de ser intimidada. Alex teve uma infância difícil em um ambiente como esse, sua mãe constantemente bêbada e excessivamente alegre, a constante presença de seus convidados e a tirania de suas irmãs mais velhas. As meninas, ao que parece, pretendiam seguir os passos da mãe. Bem, o que mais poderiam fazer? Elas viam o exemplo de tal vida desde cedo. O que mais se podia esperar de meninas que cresceram em tal família? Primeiro, a irmã mais velha trouxe seu marido, um homem 2 vezes mais velho que ela, para casa. Eles tiveram um filho, o que levou a mais assistência do governo. As festas continuaram com renovado vigor. Então, a segunda irmã seguiu o exemplo. A vida de Alex estava se tornando cada vez mais insuportável. Muitas pessoas na pequena casa, bebês chorando, fome e espancamentos de sua mãe e irmãs mais velhas por não completar suas tarefas. Eu realmente queria fugir, admitiu Romário. Eu tinha apenas 8 anos, mas me lembro muito bem. Pensei que construiria um abrigo na floresta, viveria lá em paz e tranquilidade, sobreviveria com frutas e cogumelos. O principal era me afastar de todos eles. Apenas os pequenos o detiveram. Pequenas sobrinhas e irmãs que Alex sabia que estariam perdidas sem ele, especialmente a irmã mais nova, Lori, que precisava de cuidado e atenção como ninguém mais. E então, de repente, sua mãe estava esperando outro bebê. As crianças geralmente descobriam sobre a adição iminente pelo tamanho da barriga de Letícia. Ela nem tentava esconder. Sempre tratava suas gravidezes com leveza, mas desta vez o novo bebê incomodava antecipadamente. Para que precisamos de mais uma boca para alimentar? Lamentava Letícia, sentada na cozinha com um cigarro. Já estamos apertados e agora mais um parasita está chegando. Sim, as irmãs mais velhas concordavam simpaticamente. Seria bom se pagassem uma boa pensão para esses parasitas, então valeria a pena sofrer, mas são só trocados, e é isso. Não vou nem me dar ao trabalho de trazer o bebê do hospital. Vou escrever uma renúncia e isso será o fim. O pequeno Alex até engasgou com um pedaço de pão. Como uma mãe podia abandonar seu próprio filho, descartá-lo como lixo? O garoto já tinha visto bebês muitas vezes, sobrinhas e irmãs mais novas, ele cuidava deles e entendia o quão vulneráveis e frágeis eram os recém-nascidos. Só de pensar em abandonar um bebê tão pequeno perturbava profundamente. Mãe, vamos ficar com o bebê, disse Alex. Eu vou cuidar dele. O pedido de Alex provocou uma risada rouca à mesa. Você não entende nada, seu malandro. Vitor, o marido da irmã mais velha, deu um tapa leve em Alex. Alex saiu para o quintal.
por algum motivo, estava convencido de que dessa vez sua mãe daria à luz um irmão para ele. O menino, que crescia rodeado de irmãs, sempre sonhava em ter um irmão. Ele o ensinaria todas as coisas que os meninos deveriam saber, como pescar, esculpir figuras de madeira com um canivete e escalar árvores. Eles se entenderiam como ninguém, e Alex não sentiria mais aquela solidão esmagadora na casa lotada. Mesmo em sua pouca idade, Alex vagamente entendia que o modo como viviam estava errado, não era certo, mas ele não tinha forças para mudar a situação de qualquer maneira. Ele acreditava que, se tivesse um irmão, poderiam enfrentar isso juntos. Mãe, por favor, não deixe o bebê no hospital, implorava Alex quase todos os dias. A resposta de Letícia variava. Se ela estava de bom humor, ia e o provocava. Se estava de mau humor, podia até dar um tapa leve por ser tão insistente. Mas Alex não sabia como transmitir à mãe o que sentia. Um irmão significava tanto para ele. Eu ainda não entendo como sabia naquela época que minha mãe estava esperando um menino, disse Romário, olhando para o horizonte. Eu apenas sentia isso, só isso. Talvez eu só quisesse tanto. A mãe foi levada para o hospital no meio da noite. O parto começou durante uma festa barulhenta. No começo, Letícia nem percebeu o que estava acontecendo, e só depois, quando as contrações se tornaram tão intensas que não podiam ser ignoradas, ela entendeu o que estava acontecendo. Alguém entre os convidados chamou uma ambulância, e eles esperaram por um longo tempo. A mãe contorcia-se no canto, e os adultos gemiam e amaldiçoavam os médicos lentos. Alguém até se preparou para fazer o parto sozinho. Houve uma grande comoção. Felizmente, a ambulância chegou a tempo. Eles levaram Letícia para a maternidade. Alex ainda lembrava o olhar de nojo e desdém no rosto da mulher de uniforme médico. O que você está pensando, bebendo nesse estado? É mais fácil assim, admitiu Letícia honestamente. Facilita suportar essa vida miserável. Você não tem medo de prejudicar o bebê? É tudo bobagem, Letícia acenou com a mão. Bebi minha vida toda, e os filhos são fortes e saudáveis. A mãe foi levada. Alex sabia que ela voltaria para casa em uma semana. Era sempre assim quando ela era levada para a maternidade. O menino tinha medo de que a mãe cumprisse seu plano, deixasse o bebê e não o trouxesse para casa, abandonando seu irmão tão esperado e já amado. Alex importunou a irmã mais velha, Susana, com perguntas. Susana, a mamãe vai trazer o bebê ou deixá-lo lá? Não sei, suspirou Susana. Talvez seja melhor se ela o deixar. Já estamos tão apertados. Alex gritou de desespero. Suas irmãs, ao perceberem isso, começaram a provocá-lo imediatamente. Após o tempo estipulado, a mãe voltou para casa, mais magra e revigorada depois de uma semana sem beber, mas com as mãos completamente vazias. Olá, querida família, finalmente estou em casa. Cansei daquele hospital, você anda na ponta dos pés lá, como na prisão. Vamos comemorar meu retorno, convidar Pedro e Dolores, Nicolas e os Monteiros. Alex olhou para a mãe e sentiu lágrimas se acumulando nos olhos. Ela não deixou seu irmão para trás. O menino correu para a mãe. Onde está meu irmão? Onde você o deixou? Me diga, eu o encontrarei, vou buscá-lo. Letícia, com um sorriso malicioso, olhou para o filho histérico. Para Alex, a ausência de seu irmão significava o colapso de todas as suas esperanças e sonhos. Incapaz de suportar a tensão, o menino começou a bater com os pequenos punhos nas mãos e pernas de Letícia, onde conseguia alcançar. Oh, pare com isso! A mulher agarrou a criança grosseiramente e empurrou-o para longe. Que irmão? Era uma menina. Como pode ser? Mas e o irmão? E onde está a menina então, hein? Ela morreu, respondeu Letícia calmamente e foi para a cozinha. Tem algo para comer? Estou morrendo de fome, é insuportável. Alex ficou olhando para a mãe, confuso. Mas ela me enganou, disse Romário, virando o olhar para Hope. E descobri isso apenas alguns dias depois. Naquela época, a amiga da minha mãe, tia Isolda, veio visitá-la. Elas estavam sentadas na cozinha, bebendo, claro, e conversando sobre a vida, e eu ouvi tudo. Talvez você não devesse ter deixado o menino no hospital de maternidade, disse tia Isolda tristemente, olhando para sua amiga.
Onde eu o colocaria, Isolda? Já estamos dormindo uns sobre os outros. Não temos nada para comer em casa. E quem sabe, alguém pode levá-lo. Ele ainda é tão pequeno. Existem muitas pessoas sem filhos por aí, mas a natureza me presenteou com uma fertilidade limitada. Mas ainda era um menino, ele teria crescido e se tornado seu apoio, seu ajudante. E Alex estava tão ansioso para ter um irmão. Ele tinha tantos sonhos. O que se ele quiser voar para a lua amanhã, hein? Preciso correr e comprar um foguete para ele? Alex congelou na porta. Estava cuidando dos pequenos no quintal. Uma de suas sobrinhas queria água, então o menino entrou para buscar. E foi quando ouviu tudo. Então, sua mãe havia mentido para ele. Isso significava que Alex tinha um irmão, mas agora o enviariam para algum orfanato ou para outras pessoas, boas pessoas. E esse pequeno garoto nem saberia que tinha um irmão que ansiava por ele e o esperava tanto. O menino chorou então, de dor, desespero e da impossibilidade de mudar qualquer coisa. Alex entendeu que tentar convencer sua mãe era inútil. Ela nunca traria seu irmão para casa, e talvez já fosse tarde demais. Os anos se passaram, e a vida não foi fácil para Alex. Sua mãe bebia cada vez mais, gradualmente perdendo sua humanidade. Felizmente, ela não teve mais filhos. As irmãs mais velhas lentamente deixaram o ninho, indo cada uma para seu próprio caminho. Logo Alex se tornou o mais velho de todos os filhos de Letícia na casa. Ele tinha cerca de 12 anos na época, enquanto sua irmã mais nova, Lori, acabava de completar 7. Lori era especial, falava mal, nem sempre entendia quando alguém falava com ela. As crianças da vila a provocavam, chamando-a de idiota, mas Lori apenas sorria em resposta aos insultos. Era assim, aberta, sincera e indefesa. Ela amava todos ao seu redor, tudo neste mundo a fascinava. Alex havia se apegado a Lori. Como não poderia? Ele cuidava dela desde que era um bebê, alimentava-a, banhava-a, colocava-a para dormir. Às vezes, ela o abraçava com suas pequenas mãos, descansava a cabeça encaracolada em seu ombro, e Alex se sentia o mais forte, mais amado e quase onipotente do mundo. Ele protegia sua irmã mais nova das provocações das crianças e cuidava dela, vigiava Lori ainda mais de perto do que as outras irmãs mais novas, porque ela não entendia sempre o que estava fazendo e não reconhecia o perigo. Ele sempre se preocupava com ela. A mãe bebia durante toda a gravidez, por isso a criança nasceu doente, diziam os vizinhos, mas Alex se perguntava se sua mãe tivesse se comportado de maneira diferente, Lori teria sido diferente, como os outros? Seria ainda tão gentil, aberta e sincera? Alex sempre se certificava de que o portão do quintal estivesse trancado. Lori muitas vezes brincava sozinha perto de casa, onde o menino havia preparado balanços feitos de pneus de carro e uma caixa de areia apenas para ela. Raramente a levava ao parque infantil comunitário, sempre havia alguém lá que a insultava ou empurrava. Alex também ensinou suas irmãs a ficarem de olho no portão, e elas cumpriam diligentemente suas instruções. Nenhuma delas amava Lori da mesma forma que Alex, mas todas tinham suas próprias maneiras de mostrar afeição. Mas sua mãe, falar com ela era inútil. Em seus momentos sóbrios, Letícia ainda entendia e percebia as coisas, mas uma vez que começava a beber, não queria saber de nada. Por isso, quando a mãe estava bêbada, Alex tentava não deixar Lori sem supervisão. Qualquer coisa podia acontecer. Mas naquela noite fatídica, o menino foi à loja, precisava comprar pão e arroz, e eles haviam ficado sem leite, então ele saiu, deixando Lori no quintal. Não havia ninguém em casa, sua mãe estava visitando os monteiros do outro lado da vila. Sua família era quase igual à deles, com produção de aguardente em casa e numerosas crianças crescendo como mato. A única diferença era que o chefe da família estava presente, algo que os monteiros orgulhosamente chamavam de família completa. Alex sabia que sua mãe ficaria lá até de manhã. Ela voltaria tarde da noite ou já com o amanhecer, dormiria diretamente no sótão ou talvez até na varanda, seu sono seria dominado por um profundo torpor. Por isso, o menino estava calmo em relação a Lori, nada aconteceria se ela brincasse fora, no quintal. Mas sua mãe voltou mais cedo, uma discussão ocorreu na casa dos monteiros, então a mulher saiu furiosa, batendo a porta com força.
Claro, Letícia já havia conseguido molhar a vista abundantemente, nem pensou no portão, embora não pudesse ter deixado de ver Lori na caixa de areia. Deixou o portão escancarado e foi dormir. Ao retornar, Alex imediatamente viu a porta aberta. Um terrível pressentimento tomou conta de seu coração. Ele correu para o quintal, o parquinho estava vazio. Correu para dentro de casa, esperando que Lori tivesse ido para a cozinha. Ela gostava de brincar com os pratos, mas na mesa encontrou apenas sua mãe, fumando e jogando a cinza diretamente na toalha. À sua frente estava uma garrafa meio vazia de alguma bebida barata. O filho está aqui, sorriu Letícia ao ver o filho. Trouxe pão, que bom, vai bem com os petiscos. Onde está Lori? Está brincando na caixa de areia, Letícia acenou com a mão em direção à janela. Ela não gostava da filha mais nova. A mulher não se preocupava particularmente com as responsabilidades maternas, mas se era indiferente às outras crianças, sentia verdadeira antipatia por Lori, a menina irritava apenas com sua presença. Ela não está lá, exclamou Alex em desespero e correu para fora. Talvez pudesse interceptar sua irmã antes que ela fosse longe demais. Lori nunca saía sozinha pelo portão. Geralmente, Alex acompanhava, ocasionalmente ela ia passear com Amélia, a mais velha das irmãs que ainda morava em casa. Lori nunca devia ser deixada sozinha, ela poderia se comportar de maneira imprevisível, ficar assustada ou ir para algum lugar perigoso. Os vizinhos de Sonor Pen, ao verem Alex em pânico correndo pela vila, aprenderam o que estava acontecendo, gritaram, reuniram pessoas. Agora um grupo inteiro procurava por Lori. Ao anoitecer, ficou claro que não poderiam lidar com isso sozinhos, então chamaram a polícia. A busca durou cerca de 2 dias. No final do primeiro dia, as pessoas já diziam que a criança provavelmente não seria encontrada viva. Alex nem queria pensar nisso. Ele se culpava por não ter levado Lori com ele à loja, mas não poderia imaginar que sua mãe voltaria tão cedo. Então, os mergulhadores encontraram Lori, aparentemente, ela foi direto para o lago. Alex frequentemente levava sua irmã para a água, ela gostava de se divertir nas águas rasas, construir castelos de areia, tomar sol. Aparentemente, estando fora, a menina se lembrava do lugar onde se sentia bem e correu para lá. Alex vigiava atentamente sua irmã durante esses passeios, nunca a perdia de vista, não a deixava ir muito fundo. Lori não entendia o perigo, mas sempre obedecia seu irmão sem questionar. Mas desta vez, Alex não estava lá para detê-la. Ela entrou na água profunda e não conseguiu sair. Uma tragédia aconteceu. É tão terrível, mesmo depois de muitos anos, Romário não conseguia relembrar calmamente o que havia acontecido. Até hoje, me lembro em mínimos detalhes, disse ele. A polícia veio à nossa casa, nos chamou para a margem. Eu entendi tudo imediatamente, mas ainda tinha esperança. Minha mãe não bebia há 2 dias, já que estava sob constante vigilância dos vizinhos e da polícia, mas ela não se importava nem um pouco com Lori. Toda aquela confusão com o desaparecimento da filha irritava. Ao ver a multidão de pessoas na margem, Alex correu para a frente. Um dos policiais o parou. Não, garoto, não olhe. Mas permitiram que a mãe fosse. Algo coberto com um cobertor colorido estava deitado ali. Era Lori. Após esse incidente, a família finalmente chamou a atenção dos serviços de proteção à criança. Mulheres severas com pastas nas mãos, policiais e outros funcionários responsáveis começaram a visitar a casa de Letícia. Alex ouviu palavras como condições insalubres, condições de vida inadequadas e mãe irresponsável. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, todos os seus pensamentos estavam consumidos pela tragédia que havia ocorrido com Lori. O menino se culpava pelo que havia acontecido. Tudo o que precisava fazer era levar sua irmã com ele à loja e nada disso teria acontecido. Mas parecia que sua mãe estava quase feliz com o desaparecimento da filha doente. Bem, é assim que acontece. Lori era uma boba, não estava apta para viver. Essas palavras de sua mãe enfureciam Alex, mas ele permanecia em silêncio, não dizendo nada. Ele já havia percebido há muito tempo que tipo de pessoa sua mãe era. Explicar qualquer coisa a ela era inútil. As visitas dos oficiais terminaram com Letícia sendo destituída dos direitos parentais e as crianças foram enviadas para um lar infantil. Alex e Amélia foram para o mesmo abrigo, enquanto as irmãs mais novas foram mandadas para outro lugar. Elas foram rapidamente adotadas por uma família rica.
Parecia que as irmãs foram levadas por uma família abastada para outra cidade e suas vidas tomaram um rumo completamente diferente. Alex esperava muito que elas fossem felizes e despreocupadas. Alex gostou do lar infantil. Camas limpas, comida deliciosa, roupas decentes, sapatos novos. A vida tornou-se mais fácil imediatamente, sem mais disputas na cozinha à tarde da noite, sem listas intermináveis de tarefas domésticas. Eles cuidavam de Alex, alimentavam-no e não o incomodavam muito. Comparado à sua casa, era um paraíso. O menino finalmente sentiu-se como uma criança. Alex finalmente teve a oportunidade de estudar. Ele sempre se interessou por ciência, mas em casa mal tinha tempo para as lições. No entanto, não conseguiu alcançar boas notas. Sua educação havia sido negligenciada por muito tempo. Sua irmã, Amélia, preferia a vida livre em casa. Não posso ir aonde quero aqui, tudo é feito sob regras, queixava-se M. Ela sonhava em se libertar o mais rápido possível. O tempo passou, Alex e Amélia foram liberados do lar infantil. Naquela época, sua mãe já não estava mais viva, havia morrido. Irmão e irmã voltaram para a velha casa, meio arruinada, suja e antiga. Alex tentou honestamente começar uma nova vida, mas não conseguiu sucesso em nada, não encontrou emprego, faltava-lhe educação. Começou a fazer trabalhos temporários na vila, capinando jardins, cortando lenha. As pessoas muitas vezes pagavam-lhe em aguardente, e ele gradualmente desenvolveu um hábito. Realmente, fica um pouco mais fácil quando você fica um pouco bêbado, balançou a cabeça Romário. Os pensamentos ruins desaparecem, você não pensa no seu irmão naquele momento ou em Lori ou mesmo na mãe. Sim, disse Hope, você teve muitas perdas e dificuldades na vida. Houve o som de passos leves e rápidos na varanda. Em um instante, uma menina de cerca de 8 anos apareceu na cozinha. Ela era incrivelmente fofa, mesmo em suas roupas antigas e mal ajustadas, olhos verdes brilhantes, cabelos longos e ligeiramente despenteados. A menina parecia tanto com Armando que se poderia facilmente confundi-la com sua filha. Maria está de volta, sorriu Romário. A menina correu até ele, abraçou-o e depois olhou para Hope, perguntando de maneira direta: Quem é essa? Ela é nossa convidada. Você a conhecerá mais tarde. Vá brincar no quintal por um tempo, precisamos conversar. Ok, assentiu a menina. Vou para a casa dos Sanos. Eles têm bonecas novas para Kate e vamos brincar com elas. Vá em frente, concordou Romário. Depois de olhar para a convidada novamente, a menina saiu correndo da casa. Ela é sua filha. Ela é tão linda. A propósito, vocês dois se parecem. Sobrinha, sorriu Romário. Amélia, a mãe dela, seguiu os passos da mãe. Teve um filho, mas não quer criá-lo. Supostamente foi trabalhar na cidade. Agora as pessoas dizem que encontrou um novo amor por lá, bebe, festeja, não pensa na filha. Então, agora estou cuidando de Maria, o melhor que posso. Não sou o melhor cuidador, mas ainda é melhor do que ninguém. Como pode ser? Hope não conseguia entender o que estava ouvindo. Como alguém pode abandonar o próprio filho? Bem, acontece facilmente, deu de ombros Romário. Como eu disse, Amélia é como sua mãe. Ela não precisa de Maria, assim como nós não éramos particularmente necessários para nossa mãe. Ela recebe a pensão alimentícia e é isso. Conte-me sobre ele, sobre meu irmão. Sonhei em conhecê-lo a vida toda, mas nunca pensei que fosse possível. É possível, e agora Hope contou. Falar sobre seu marido era fácil e agradável. Ela amava Armando e se orgulhava dele. Romário ouviu atentamente, estava interessado em tudo, o que Armando fazia para viver, que filmes eles gostavam de assistir, do que ele sonhava. Quando posso conhecê-lo? Amanhã, se quiser. Então, você está disposto a fazer os testes e, se necessário, doar? Você está perguntando? Exclamou Romário. Não há necessidade de discutir, farei o que for preciso. Obrigado. Hope estava à beira das lágrimas de alívio. Este estranho, vivendo em uma vila, em uma casa antiga, alguém que não havia conseguido muito na vida, revelou-se tão gentil, tão humano, tão compassivo. Isso a tocou profundamente. Para onde preciso ir amanhã e a que horas?
Hope deu-lhe o endereço do hospital. Vou encontrá-lo no portão principal. Avisarei os médicos hoje. Tudo estará pronto. Na manhã seguinte, quando chegou ao local designado, Hope avistou Romário imediatamente. Sentiu uma onda de alívio, preocupava-se que ele pudesse mudar de ideia ou beber demais na noite anterior e não conseguisse sair da cama de manhã, mas não foi o caso. Romário estava no portão antes do horário marcado, ansioso, barbeado e vestido com cuidado. Estava claro que ele se preparou. Primeiro, Hope o levou ao laboratório. Os médicos já estavam preparados para o procedimento nada simples. Quando tudo terminou, Romário perguntou se podia ver seu irmão. Ele pronunciou a palavra irmão com um calor especial na voz, cheio de esperança. Sim, você pode, mas ainda não tive a chance de contar a ele sobre você, então esteja preparado para uma surpresa. Naquela manhã, Armando se sentia um pouco melhor. Os novos medicamentos que sustentavam sua vida pareciam estar funcionando bem. Ele sorriu amplamente ao ver sua esposa. Oi, você acordou cedo hoje. Não esperava te ver agora. Oi, tenho novidades para você. Nem sei por onde começar. Cerca de 20 minutos depois, Hope estava sentada no corredor fora do quarto de seu marido. Romário estava com Armando. Vê-los juntos, ela ficou mais uma vez impressionada com a semelhança entre os irmãos. Só podiam ser irmãos. Eles estavam conversando sobre algo, precisavam falar, se conhecer melhor. Hope saiu para não interferir ou criar um clima desconfortável. Hope estava feliz que Armando havia encontrado um membro da família. Seu marido ansiava e temia por esse momento, mas Romário, esse homem com uma infância conturbada e um destino complicado, era muito gentil e agradável. Interagir com um irmão assim seria, sem dúvida, benéfico para Armando. Agora, Hope rezava por uma coisa, que Romário fosse um doador compatível para Armando. Os resultados levariam algum tempo, 3 dias inteiros. Esses 3 dias pareciam intermináveis. Hope não sabia o que fazer para se distrair de pensar nos testes, porque se Romário não fosse compatível, isso significaria essencialmente o fim para seu marido. Romário garantiu-lhe que, se necessário, ele encontraria sua irmã na capital e a faria fazer os testes, mas Hope tinha a sensação de que a desconhecida Emília relutaria em se tornar doadora, mesmo o dinheiro poderia não ajudar, e o tempo seria perdido. 3 dias depois, Hope estava literalmente saltando de alegria no sofá da sala. O próprio professor Velasco ligou para ela de manhã e informou que Romário era um doador perfeito para Armando. Estamos preparando seu marido para a cirurgia. 2 anos se passaram desde os eventos descritos. Foi um período desafiador, primeiro uma grande cirurgia, depois uma longa recuperação. Armando passou vários meses no hospital. Agora, não só a esposa, os pais dela e amigos visitavam-no, mas também seu irmão. Às vezes, Romário trazia sua sobrinha Maria consigo. Tanto Hope quanto Armando adoravam a presença da menina. Armando se recuperou e voltou ao trabalho. Estava novamente enérgico e cheio de vida. Em primeiro lugar, Armando providenciou para que seu irmão fosse admitido em um centro privado para ajudá-lo a superar seu vício destrutivo. A princípio, Romário resistiu. Para onde vou? Bebi minha vida toda, é hereditário no meu caso, não há ajuda para mim agora. E quem vou deixar com Maria? Mas Armando e Hope insistiram e levaram a menina por enquanto. Hope finalmente se sentiu como uma mãe. Cozinhava refeições deliciosas para Maria, levava-a às compras, escolhia roupas bonitas para a pequena. Armando também passava muito tempo com ela, ajudando com os deveres da escola, levando-a ao parque, ensinando-a a andar de patins. Os 3 eram felizes juntos, como uma pequena família unida. Foi Romário quem fez a proposta um dia, quando Armando e Hope o visitaram no centro. Envergonhado e gaguejando, ele fez uma pergunta. Vocês considerariam formalizar a guarda de Maria? A mãe dela não mostra interesse nela há muito tempo. É como se estivesse ausente. E eu, bem, que tipo de homem solitário e bêbado sou para ser seu guardião? A menina se apegou tanto a vocês, descreve a vida diária com tanto entusiasmo. Claro, Armando e Hope estavam totalmente a favor. Eles há muito sonhavam em ter um filho, e aqui estava ela, uma filha pronta. Os cônjuges muitas vezes discutiam como seria difícil se separar de Maria, mas não precisava ser assim.
Foi difícil, mas o casal conseguiu. Tiraram Amélia dos direitos parentais, algo que a mulher não lamentou. A mãe biológica de Maria nem compareceu às audiências judiciais. Ela foi notificada de tudo por cartas e telefonemas. E, claro, Amélia, indiferente à própria filha, não tinha interesse em conhecer o irmão mais novo. Bem, essa é Emília, deu de ombros Romário. Ela não é má, mas é despreocupada e irresponsável, flutua pela vida como sua mãe. O tempo de Romário no centro de reabilitação foi benéfico para ele. Ele superou o vício e começou uma vida completamente diferente. Claro, seus parentes, Armando e Hope, o ajudaram com isso. Vocês fazem tanto por mim, dizia Romário às vezes, sentindo-se envergonhado. É realmente constrangedor. Você realmente salvou minha vida, Armando lembrava ele. Não só a minha, foi Hope quem me encontrou. Nós dois fizemos o esforço, e sem ela. Armando conseguiu um emprego para seu irmão na mesma empresa em que trabalhava. Romário tinha mãos de ouro e foi muito bem recebido no departamento técnico. Você deveria se estabelecer na cidade, perto de nós, dizia Armando frequentemente. É mais fácil juntos. Romário concordou com o irmão, vendeu a casa rural, enviou uma parte do dinheiro para Amélia, como era costume, e usou a outra metade como entrada para uma hipoteca. Romário comprou um pequeno apartamento na cidade. Era pequeno, mas quanto espaço um homem solteiro precisa? E era bem ao lado da casa do irmão. Todos ficaram satisfeitos com esse arranjo, especialmente Maria, que estava profundamente apegada ao tio carinhoso. Agora, tio e sobrinha podiam se ver todos os dias, muitas vezes visitavam a casa um do outro e, pode-se dizer, viviam lado a lado. Celebravam todos os feriados juntos. Armando finalmente encontrou uma família, ganhou um irmão. Observando Romário e Armando conversando casualmente sobre algo, Hope estava feliz. Irmãos juntos, apesar de tudo. Era maravilhoso que tivessem um ao outro. Hope até sentiu um pouco de inveja, de um jeito bom, claro. Ela sempre sonhou em ter uma irmã ou um irmão, mas seus pais nunca ousaram ter um segundo filho. Ter um membro da família tão genuíno era realmente maravilhoso. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal.